Alô pessoal que vai fazer a prova do Enem, aqui é o professor Rui Paraíba e vamos resolver uma questão de geografia. A primeira questão, você está fazendo uma pesquisa sobre a globalização e lê a seguinte passagem em um livro, A Sociedade Global. As pessoas se alimentam, se vestem, moram, se comunicam, se divertem por meio de bens e serviços mundiais, utilizando mercadorias produzidas pelo capitalismo mundial globalizado. Suponhamos que você vá com seus amigos comer um Big Mac e tomar uma Coca-Cola no McDonald's. Em seguida, assiste a um filme do Steven Spielberg e volta para casa no ônibus de marca Mercedes. Ao chegar em casa, liga seu aparelho de TV Philips para ver o videoclipe do Michael Jackson e, em seguida, deve ouvir um CD do grupo Simple Red, gravado pela BMG Ariola em seu equipamento AIA. Veja quantas empresas transnacionais estiveram presentes nesse curto programa de algumas horas. A leitura do texto ajuda você a compreender que, primeiro item, a globalização é um processo ideal para garantir o acesso de bens e serviços para toda a população. A primeira alternativa é falsa. Por quê? A globalização ela não é um processo ideal para garantir o acesso a toda a população. Hoje nós somos 7 bilhões de habitantes no planeta e dificilmente conseguiremos recursos para alcançar o consumo que ocorre com a população dos Estados Unidos, por exemplo. Segundo ponto, a globalização é um fenômeno econômico e ao mesmo tempo cultural, que é um fenômeno econômico, nós temos certeza, e cultural também. A globalização também é um fenômeno cultural, onde os países conseguem disseminar sua cultura para os outros, né? Um exemplo disso é aqui no Brasil a questão do Halloween, que as pessoas da década de 70 e 80 não comemoravam o Halloween, e é uma cultura dos Estados Unidos que chegou aqui, por conta da globalização. Então o segundo item é verdadeiro. Terceiro item, a globalização favorece a manutenção da diversidade de costumes. Falso. Por que essa questão é falsa? Porque a diversidade cultural, com a globalização, ela vai sendo eliminada. Então os povos vão perdendo as suas culturas, não é? Esse modelo hegemônico, esse modelo de impor a sua cultura, faz com que a diversidade local ela acabe ficando prejudicada. Então a terceira é falsa. Filmes, programas de TV e música são mercadorias como quaisquer outras. Verdadeira. Por que verdadeira? Os filmes eles têm uma intenção na globalização. Por exemplo, MIB, Homens de Preto, né, onde os alienígenas invadem e tal, e os homens, principalmente dos Estados Unidos, né, o norte-americano ele vai salvar o planeta. Né, Independence Day. Os próprios super-heróis, né? Por exemplo, Super-Homem, que tem a capa e as cores dos Estados Unidos, né? A Mulher Maravilha com as cores dos Estados Unidos, o Capitão América. Então, esses filmes, esses programas são mercadorias como qualquer outras, mas elas têm a intenção da globalização por trás disso, do capitalismo e da globalização. Então, verdadeiro. Quinta questão. As sedes das empresas transnacionais mencionadas são dos Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão. Também verdadeiro. Por que verdadeira? As empresas se instalam nos países emergentes e nos países subdesenvolvidos, mas as suas sedes permanecem no país desenvolvido. Então, todo o dinheiro é transferido para lá, certo? Para essas sedes. Agora, os impactos ambientais, a exploração da mão de obra barata e das matérias-primas são feitas nos países emergentes e subdesenvolvidos. Então, a quinta questão é verdadeira. Então, nós temos aí a questão 2, 4 e 5 como verdadeiras. Dessas afirmativas estão corretas, já temos logo na letra A, não é isso? 2, 4 e 5 apenas são as que estão corretas. A questão 1 e a questão 3 são falsas, ok? Agora vamos para a segunda questão. É só observar essa imagem que vocês têm aí, né? Na parte superior dessa imagem nós temos algumas nuvens acumuladas e ácido sulfúrico, ácido nítrico, né? Vapor de água e nuvens. Né? Num canto da imagem, chuva ácida, neve ácida. Né? Do outro lado, queda de partículas, precipitação seca. Né? E na parte mais inferior dessa imagem, água do degelo ácida, desaparecimento da vida aquática, né? Provavelmente por conta dessa acidez, lixiviação ácida, toxicidade pelo alumínio. E do outro lado, condensação da água, precipitação seca e danos na vegetação. Então, sempre que cair uma questão dessa no Enem, analise a figura como um todo, tá? Aquelas informações que estão sendo passadas para você ali.
No esquema, o problema atmosférico relacionado ao ciclo da água acentuou-se após as revoluções industriais. Uma consequência direta desse problema está Então, naquela figura, você vê a questão da acidez, da chuva ácida, e no texto ele fala da questão das revoluções industriais. Elas estão interligadas. Logo após o processo das revoluções industriais, a poluição, a degradação ambiental se acelerou, se acentuou, e os poluentes emitidos para a atmosfera, em alguns países, têm provocado a questão da chuva ácida. E ele está pedindo o quê? Uma consequência direta desse problema. Né? Letra A, fragmentação das rochas? Não. Por que não fragmentação das rochas? Eles teriam que estar falando em intemperismo, em decomposição das rochas, e a figura não mostra nada disso. Letra B, redução da flora. Olha, chuva ácida, acidez, redução de vida. A letra B está bem forte candidata aí a ser a questão verdadeira, mas vamos analisar as outras. Letra C, elevação das marés. Eles estão falando aí de degelo dos polos, descongelamento dos polos, elevação de nível de mar. Não estão. Então, letra C também está descartada. Letra D, erosão das encostas. Eles teriam, apesar de ter chuva naquela imagem, mas não é uma chuva torrencial, não é aquela chuva forte que possa provocar a erosão dessas encostas, não é isso? Então, letra D também não. Laterização do solo na letra E. O que é laterização do solo? É quando aquela camada superficial do solo ela fica mais endurecida, principalmente por conta da concentração de ferro. Também na imagem não está tratando nada disso. Então nós ficamos com a alternativa B, redução da flora. Então a questão verdadeira é a letra B. Porque a chuva ácida, além de prejudicar as estátuas, os monumentos, ele causa sérios prejuízos à vida marinha e à vegetação, ok? Vamos para a terceira questão agora. Como os combustíveis energéticos, as tecnologias da informação são, hoje em dia, indispensáveis para todos os setores econômicos. Através delas, um maior número de produtores é capaz de inovar e a obsolescência de bens e serviços se acelera. O que é obsolescência? É tornar o objeto obsoleto, para ele ser descartado mais rápido. Longe de estender a vida útil dos equipamentos e a sua capacidade de reparação, o ciclo de vida desses produtos diminui, resultando em maior necessidade de matéria-prima para a fabricação de novos. Então, a postura consumista da nossa sociedade indica a crescente produção de lixo, principalmente nas áreas urbanas, o que, associado aos modos incorretos de deposição, essa é a questão que eles trouxeram. O que é que acontece? Estamos falando do consumismo. Esse material, à medida que a população vai consumindo, somos 7 bilhões de habitantes hoje, todos consumindo e esse material sendo descartado. Então tem trazido alguns problemas e essa postura consumista é o retorno disso que a questão está nos pedindo. Letra A. Multiplica o número de lixões a céu aberto, considerados atualmente a ferramenta capaz de resolver de forma simplificada e barata o problema de deposição de resíduos nas grandes cidades. Fiquem atentos aí, porque o Enem tem uma característica. Ele inicia a resposta da questão correta, coloca uma vírgula e depois ele pode mudar colocando alguma coisa errada. Então a gente precisa ler a questão toda e ficar atento. Nessa letra A, por exemplo, multiplica o número de lixões a céu aberto. Até aí está verdadeiro. Por quê? O consumo desenfreado e esses produtos sendo descartados na natureza realmente aumenta o número de lixões, precisa de mais espaço para jogar esse lixo. Mas, depois da vírgula, ele continua. Considerados atualmente a ferramenta capaz de resolver de forma simplificada e barata o problema de deposição de resíduos nas grandes cidades. Falso. O lixão é uma forma inapropriada de deposição de resíduos. Então, alternativa A, errada. Letra B, produz efeitos perversos nos ecossistemas, verdadeiro, que são sanados por cadeias de organismos decompositores que assumem o papel de eliminadores nos resíduos depositados em lixões. Será que a gente consegue, com cadeias de organismos, decompor todo esse material? Então, letra B também é falso. Observe que ele iniciou certo também, produz efeitos perversos nos ecossistemas. Vamos ficar atentos a isso. Letra C, provoca a contaminação do solo e do lençol freático, ocasionando assim graves problemas socioambientais que se adensarão com a continuidade da cultura do consumo desenfreado. Essa questão aí está chamando a gente para ser a alternativa correta.
Vamos analisar as outras. Letra D. Estimula o empreendedorismo social, visto que um grande número de pessoas, os catadores, têm livre acesso aos lixões, sendo assim incluídos na cadeia produtiva dos resíduos tecnológicos, né? Esses catadores indo para o lixão para catar esse material, eles vão ser incluídos, né, nessa cadeia produtiva dos resíduos tecnológicos? Não, o catador está excluído da sociedade, né? Na verdade ele está ali numa situação até degradante, né? Porque ele não tem os equipamentos para trabalhar, ele tem, né, uma atividade ali que é insalubre, né? Não faz bem à sua saúde. Letra E, possibilita a ampliação da quantidade de rejeitos que podem ser destinados a associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, financiados por instituições da sociedade civil ou pelo poder público, né? Mais uma vez ele coloca, possibilita a ampliação da quantidade de rejeitos, realmente aumenta a quantidade de rejeitos, de lixo, né? Mas vão ser direcionados às associações, e essas associações elas são custeadas, são bancadas pela sociedade civil e pelo poder público? Falso, né? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Provoca a contaminação do solo e do lençol freático, ocasionando assim graves problemas socioambientais que se adensarão com a continuidade da cultura do consumismo desenfreado. Então, a alternativa C é a correta. Se continuarmos consumindo do jeito que estamos, vai aumentar a quantidade de resíduos sendo jogado e, consequentemente, contaminar o solo e o lençol freático. Quarta questão, ok? Desde a sua criação, em 1949, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, tem revisto regularmente as suas tarefas e objetivos, tendo em vista a evolução do ambiente estratégico mundial. Nestes 62 anos de história, tanto a Aliança quanto o resto do mundo sofreram mudanças que os fundadores da OTAN não poderiam ter previsto. Diante das transformações ocorridas no cenário geopolítico mundial, a legitimidade dessa organização enfraqueceu-se, pois. Então a quarta questão nos remete à Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, onde o capitalismo e o socialismo, né, naquela briga por poder e pela imposição da hegemonia, né, dessa ideologia, faz surgir a OTAN pelos países capitalistas e o Pacto de Varsóvia para defender os países socialistas. Com a queda do Muro de Berlim e com o enfraquecimento do socialismo, né, algumas mudanças aconteceram. Então, quais as alternativas que nós temos? Letra A. Desvio das atividades para a resolução de conflitos civis no âmbito dos países membros, né? A OTAN atualmente tem a finalidade de resolução dos conflitos no âmbito dos países membros? Pouco provável. Letra B. Passou a se dedicar à luta contra as organizações terroristas internacionais? Tem acontecido vários casos de ataques terroristas, mas a OTAN ela não está direcionada para isso, né? A finalidade dela não é combater o terrorismo, apesar dos países estarem se reunindo para combater o terrorismo, mas não é uma especificidade exclusiva da OTAN. Letra C. Direcionou seus esforços para conflitos em países e regiões do hemisfério sul? Também negativa. Insistiu na manutenção de bases militares em áreas pacificadas desde o fim da Guerra Fria, né? Por que insistir em manutenção em bases militares se a área está pacificada, né? Então, a alternativa D também não. E nos resta apenas a alternativa E. Perdeu parte de seus alvos e funções iniciais com a derrocada do bloco socialista, né? A alternativa verdadeira é a alternativa E. A OTAN ela enfraqueceu, perdeu um pouco da sua função depois da queda do socialismo, do término do socialismo, ok? Vamos para a quinta questão agora, né? Prestem bastante atenção nessa imagem. Na parte superior, né, essa imagem desse relevo, pouca vegetação, né, uma declividade, né? Alguns indicadores aqui embaixo, como o nível de água, né? Tem a setinha aqui apontando o nível de água, alguns sulcos ou ravinas, que são tipos de erosões, tá? Umas erosões menores, mas bastante importantes, né? Para nos ajudar a responder a questão. Zona temporariamente encharcada, essa parte mais baixa da imagem é uma zona temporariamente encharcada. A chuva que cai no topo, ela vai escorrendo, vai provocando essa erosão e vai se depositando embaixo, né? E formação de bossorocas ou vossorocas, né? Tanto faz, é a mesma coisa, bossorocas ou vossoroca é a mesma coisa.
tá? Formadas também. Na verdade, essas bossorocas ou vossorocas, elas são o agravamento dos sulcos e da ravina. À medida que a chuva vai infiltrando, vai escorrendo, a água vai erodindo o terreno, o relevo, né, vai se aprofundando e formando, transformando os sulcos ou ravinas em bossorocas. Aí o Enem pede a seguinte questão: muitos processos erosivos se concentram nas encostas, principalmente aqueles motivados pela água e pelo vento. No entanto, os reflexos também são sentidos nas áreas de baixada, quer dizer, nas áreas mais baixas, onde geralmente há ocupação urbana. Um exemplo desses reflexos na vida cotidiana de muitas cidades brasileiras então ele botou uma encosta com a erosão acontecendo, esses sedimentos sendo carreados e sendo depositados ali embaixo. E ele pergunta, um exemplo desses reflexos na vida cotidianas de muitas cidades. Então, uma erosão dessa acontecendo numa cidade, nessa deposição na área mais baixa, o que é que pode acontecer? Letra A, maior facilidade de captação de água potável para o abastecimento público, já que é maior o efeito do escoamento sobre a infiltração. Não tem falando nada de água potável ali, nem de abastecimento público, nada disso. Então, letra A está descartada. Letra B, a contaminação da população pelos sedimentos trazidos pelo rio e carregados de matéria orgânica. Em momento nenhum se falou que aquele sedimento ali está contaminado, que a água do rio está trazendo contaminação. Está dizendo que está havendo uma erosão, a água infiltrando e carregando os sedimentos. Mas não está falando nada de estar contaminado. E a matéria orgânica contaminada também. Matéria orgânica, na verdade, é o quê? A decomposição, né, de seres vivos, de folha, de animais. Então, não quer dizer que esteja contaminado. Então, letra B também está descartada. Letra C. O desgaste do solo nas áreas urbanas, causado pela redução do escoamento superficial pluvial na encosta. Presta atenção, ele começa muito bem, né? O desgaste do solo nas áreas urbanas. Então, realmente ali existe um desgaste do solo, existe uma erosão, causado pela redução do escoamento superficial pluvial, né, que são das águas das chuvas, pluvial, na encosta. Na verdade, ali não há uma redução, não é? A erosão continua acontecendo. Então, é um desgaste do solo na área urbana, mas causado pela redução, não. Quanto mais chover, quanto mais agravar, mais vai acontecer a erosão. Então, letra C, não. Letra D, o aumento da incidência de doenças como a amebíase na população urbana, em decorrência do escoamento da água poluída do topo das encostas. Ele fala de doenças pela amebíase, na imagem não tem nada falando sobre doenças, e em decorrência do escoamento da água poluída. Também não está falando nada de água poluída. Então, é só ficar atento às informações que a figura está trazendo, tá? Observar os detalhes ali. Letra E, a maior ocorrência de enchentes, já que os rios assoreados comportam menos água em seus leitos, né? Essa é a alternativa correta. Por que é a alternativa correta? A maior ocorrência de enchentes, quando os sedimentos eles são trazidos da encosta e são depositados na parte inferior, né, na parte mais baixa, provoca enchente. É o fenômeno que a gente chama de assoreamento. O que é assoreamento? São os rios ou água da chuva que traz areia para dentro dos rios. Diminui a profundidade do leito do rio, fazendo com que ele tenha capacidade menor de armazenar água. Então, pode provocar a ocorrência de enchentes. Então, a alternativa correta, letra E, a maior ocorrência de enchentes, já que os rios assoreados comportam menos água em seus leitos. Então, a alternativa é, por conta do assoreamento, esses sedimentos, a alternativa correta é essa. Tá? Um forte abraço a todos, muito sucesso, tá? Foco na prova do Enem, sucesso para todos. Um grande abraço.